Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui do grupo de práticas. A gente vai hoje praticar o exercício chamado corpo e respiração. O corpo e respiração, a gente vai fazer aquela transição da atenção entre o nosso corpo, das sensações corporais, que a gente já vem praticando há um certo tempo, e de uma atenção mais focada, mais restrita, que é na respiração. Depois eu quero ler um trecho bem interessante do livro. Na realidade, é uma prática de pausa intencional. Sempre que eu estou tentando trazer aqui para a gente praticar uma técnica formal e uma técnica informal. Lembre-se que essas técnicas formais que a gente está utilizando aqui, elas vão servir para elas estão também no curso Meditação para Iniciantes. Então, tudo que a gente está praticando aqui é uma extensão do curso Meditação para Iniciantes. É como se fosse uma aula de vivência do curso que você está tendo, mesmo que ele seja um curso online, um curso gravado. Então, vamos para a nossa meditação. Aí, então, o texto que a gente vai adotar é uma pausa intencional, uma prática informal. Lá no curso Meditação para Iniciantes, eu não enfatizei as práticas informais. Aliás, que quando a gente trabalha essa atenção mais aberta, a gente trabalha também práticas informais como o comer consciente, a caminhada meditativa e o alongamento consciente. São todas que a gente chama de práticas mais ativas, né? Práticas informais. Então vamos começar. E essa prática de hoje é com relação a gente ver nosso dia a dia, a nossa agenda, pegar a nossa agenda e ver quais são aquelas atividades que a gente pode deixar de lado, que a gente pode reavaliar, que a gente pode ressignificar. Na nossa agenda também a gente vê quais as atividades que aumentam o nosso nível de energia, quais aquelas que diminuem o nosso nível de energia. E então, já percebeu, se você percebe, se você já olhou a sua agenda de uma forma mais cuidadosa, ou seja, a sua agenda, a sua lista de tarefas a fazer do dia, de uma forma mais cuidadosa, de uma forma mais apurada, com essa mente, com esse olhar da atenção plena, é o que a gente vai ver nesse exercício informal que a gente vai fazer depois da prática. Então vamos lá? Corpo e respiração. Trazendo, né, sentado, a gente vai fazer a técnica sentado, fique na postura que eu sempre estou recomendando para você. Pernas e coxas em 90 graus, coloca a planta dos pés no chão, os ombros um pouco para trás, o pescoço alinhado com a coluna, o nariz alinhado com o umbigo, as coxas, a mão, né, no espaldar da cadeira, se tiver, ou nas suas coxas, nas suas pernas. Você pode também colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. 2 ou 3 respirações mais profundas, alongando a expiração. Então a gente começa a trabalhar com a nossa atenção, a deslocar nossa atenção para as sensações do corpo. A gente vai lá na planta dos pés, espaço entre os dedos, dorso, tornozelo, calcanhar. A gente vai subindo para a canela, para a panturrilha. E qual é a intenção aqui com essa prática? Lembra, todo elementos-chave, elementos-chave da atenção plena, de uma prática de atenção plena, é a intenção, a atenção e a atitude. Nessa técnica, esses 3 elementos, a gente tem a intenção de acolher, de perceber as sensações que acontecem no aqui e agora, no nosso corpo, nessa região que a gente está trabalhando. Então, a técnica
A sensação ela pode ser agradável, desagradável, neutra, não interessa. A gente, então, estamos treinando uma atitude mental de equanimidade. Vamos subir agora, coxas, parte posterior das coxas. E as sensações, além dessa qualidade de aproximação, de repulsa, essa característica, a gente também tem as características dela como uma sensação crua, sem colocar camada de pensamento nela. E aí a gente nomeia essas sensações. Formigamento, calor, frio, pulsação, estiramento, coceira, comichão. A gente vai nomeando e retratando isso e apenas observando com essa mente, com essa atitude mental de acolher, de autogentileza, de aceitação, de não julgamento, de curiosidade. Subimos então os quadris, agora as costas, musculatura ao redor da coluna, os ombros, sensações no peito e na barriga. Agora os braços, cotovelos, antebraços, palma das mãos, dedos das mãos, dorso das mãos. A gente sobe agora para o rosto, para a face, musculatura ao redor dos olhos, em torno da boca, na maxila, nos olhos, na testa. À medida que a gente toma uma consciência do que está acontecendo, dessas sensações, automaticamente a gente vai relaxando-as. A gente entra no sistema nervoso parasimpático, ativa esse sistema nervoso, essa parte do sistema nervoso autônomo, que é o parasimpático. Aí, couro cabeludo, cabelo, agora a gente percebe o corpo todo sentado, e a gente agora vai restringir o nosso foco atencional para a respiração. Você pode colocar a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Se não, você pode deixar normalmente como estava. E você vai notar que a sua respiração ela está mais calma, está mais profunda. Você consegue vê-la, distingui-la com mais facilidade. Lembre que focar a atenção nas sensações do corpo em geral e nas sensações da respiração e na respiração é apenas um lado da meditação. O outro lado é que a sua mente ela vai pensar em alguma coisa, ela vai se distrair, uma distração mais neutra, uma distração com a carga emocional envolvida. Não interessa. O exercício simplesmente é você identificar o que é que a sua mente está pensando, se é algo do passado, algo do futuro, se é uma distração do ambiente, alguém conversando, um som que vem de fora, temperatura que pode ser que esteja fria, algum desconforto no corpo, então você dá uma mexida para melhorar esse desconforto. São chamadas de distrações. E o exercício é a gente captar, tomar consciência dessas distrações e que com suavidade voltar para a nossa respiração. Então a gente faz esse movimento de atenção muitas e muitas vezes durante o exercício. E quando você já estiver habituado com esse exercício, você consegue fazer isso naturalmente no seu dia a dia. Está conversando com um colega de trabalho, ele te interrompe, e aí a sua atenção vai para o colega. Quando termina, a sua atenção volta para o que você estava fazendo, não deixando rastro da conversa com o colega. Então, esse esforço de transição de modos mentais, ele começa a ocorrer com muita facilidade quando a gente treina essas técnicas mais formais.
Devaneou, volta a atenção para onde o local que for mais fácil de você voltar, mais confortável para você assentar a sua atenção. Então temos a atenção, a atitude e intenção. Toda técnica de atenção plena a gente vai trabalhar com esses três componentes do mindfulness, de uma meditação mindfulness. Vamos finalizando a técnica. Qualquer dúvida, qualquer insight que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários. Eu vou, a tela cheia, né? Tela cheia é melhor. Compartilhar aqui com você a minha tela. A gente vai fazer essa técnica aqui, ó. Reflexão sobre a agenda. No ambiente de trabalho, uma pausa intencional. Nesta reflexão, você vai, mais uma vez, desenvolver mindfulness, usando as sensações do corpo, os pensamentos e as emoções como objeto de atenção. Se você perceber, a técnica que a gente acabou de fazer, ela trabalha esses elementos aqui da nossa experiência. A gente trabalhou com o corpo, com os pensamentos, no sentido de perceba o que sua mente está conversando com você. O macaquinho selvagem que pula de galho em galho. Essa a alegoria, a metáfora do macaquinho também está lá no curso Meditação para Iniciantes. Esses princípios-chave, mais as meditações básicas, você encontra todas lá no Meditação para Iniciantes. E as emoções, que eu falei para você, olha, uma distração pode ser mental ou emocional, pode ter uma carga emocional. E a gente vai lidar com essas camadas da experiência da mesma forma. Observa, deixa ir embora e volta a atenção para o objeto da atenção que a gente escolheu. Para fazer o exercício, você precisará de uma parte da sua agenda que corresponda a um dia típico do trabalho. Então, se você anota as coisas, uma lista a de fazer, que esteja no Keep, né, aquele aplicativozinho do Keep, do Google, ou no aplicativo Anotações, um outro que você usa, uma lista de tarefa qualquer. Ou então, se você não tiver, no outro dia, amanhã, por exemplo, você faz uma lista de tarefa e pratica essa técnica. A reflexão sobre a agenda é uma forma de aprender algo sobre nós mesmos e sobre como empregamos nosso tempo diariamente. 3 elementos-chave, como eu já mencionei para você, recordar sempre os 3 elementos-chave da definição de atenção plena: intenção, atenção e atitude, para saber se está treinando a atenção plena. Nesse exercício, a sua intenção é estar no aqui e agora. Se perdeu, volta para cá. E observar o que se passa em sua mente e em seu corpo também, a partir do conteúdo, da exploração do conteúdo da sua agenda. Então, a técnica é essa aqui, ó. A gente vai se centrar, você pode fazer 2 ou 3 respirações profundas, como a gente faz naturalmente. Essa intenção de parar, ela é muito importante. Em si, é um exercício de atenção plena, porque você para e volta sua atenção para sua respiração, nesse caso especial. Não, você já está brecando algo, um comportamento que seria mais reativo, né? Um comportamento automático. Quando estiver pronto, comece a ler o conteúdo da sua agenda. Você pode fazer exercício de uma forma de piloto automático, do modo fazer, ou seja, pega a lista de tarefas e apenas leia, como você faz com regularidade. E um outro modo é fazer com o olhar do modo C, do modo da atenção plena, no modo consciente, que é utilizando esse exercício. À medida que for lendo, dirija sua atenção às sensações do corpo, incluindo as da respiração, né? O corpo, ele vai te dar um barômetro, vai te dar uma medida
do quão aquela atividade para você você quer se aproximar dela ou você quer evitá-la. Então, às vezes, a gente não consegue ter essa informação de forma intelectiva, cognitiva. Essa informação ela vem de uma forma interoceptiva. Tente perceber quando a sua mente for atraída para outro lugar, ou quando se distrair e redirecione a atenção para o conteúdo da agenda, associando às sensações corporais. Continue a prática por mais alguns minutos, sempre se concentrando nas sensações. Por acaso, essas sensações, pensamentos e emoções que surgem ao entrar em contato com a atividade em especial ou a agenda do dia, elas lhes são familiares? Então veja que a gente está identificando, está se familiarizando com a minha experiência, a sua experiência interna dentro de uma atividade qualquer do dia a dia, nesse caso específico da sua agenda. O que mais você sabe sobre elas? Pode ser útil fazer uma lista do que você perceber. Então, assim como na meditação, que você pode trazer os comentários, pode ser útil você fazer um diáriozinho, né? Depois que fazer esse exercício, você anotar algumas impressões que você teve. Procure fazer desta reflexão sobre a agenda o tema de sua pausa intencional da manhã por 1 ou 2 semanas. O que mudou em sua lista depois disso? Ou será que permaneceu igual? Então você vai tentar fazer essa técnica por 1 ou 2 semanas para ver o efeito dela, se há alguma mudança nas suas reuniões, naquilo que é importante você focar no dia a dia, se você ficou mais produtivo, tem a tendência de estar mais produtivo porque você está dando atenção àquilo, aquelas tarefas, aquelas atividades que realmente são muito importantes, são muito relevantes, deixando de lado, ou seja, você está percebendo também aquelas atividades que apenas apagam o incêndio, né, são mais urgentes, mas que ela, no todo, ela não vai agregar muito valor que você vai estar fazendo com relação à sua meta, ao seu propósito. E a gente vai reconhecer padrões dentro dessa técnica. A reflexão sobre a agenda é uma forma de aprender algo sobre nós mesmos e sobre como empregamos nosso tempo diariamente. Sua linguagem corporal provavelmente lhe revelará algo sobre certas reuniões e sobre seu dia em geral. Por acaso seu pescoço ficou tenso na hora em que você viu aquele relatório semanal? Ou que você, naquele horário, ia ter que ter aquela reunião, que entrar em contato com alguma equipe, algumas pessoas que você não estava querendo falar nesse dia especial? Sentiu náuseas, aí o corpo se manifestando, né? Quando se deu conta daquele prazo final de entrega? Ou talvez tenha sentido um aperto no peito ao ver sua interminável lista de tarefas na agenda lá já lotada. Entenda que esses padrões você começa a perceber à medida que você vai praticando, e também você vai fazendo link e reconhecendo esses padrões com a prática meditativa formal e com outras situações do dia, relações com outras pessoas, principalmente você se comunicando com outras pessoas. Uma outra forma dos padrões ou então, como é comum acontecer, talvez você tenha percebido uma sensação de cansaço tomando conta do seu corpo. Então, dessa forma, a gente consegue ver no nosso dia a dia se as tarefas ou as atividades que eu estou fazendo naquele dia de trabalho, quais são aquelas que estão consumindo muito a nossa energia e está trazendo um cansaço extra que pode levar futuramente a um burnout. Quando paramos para pensar na velocidade e na intensidade do nosso dia, a simples leitura de nossa lista de compromissos pode desencadear uma forte onda de fadiga. Mas vamos trabalhar as atitudes mentais. Curioso e questione. O que seu corpo está lhe contando? Seja curioso. Comece a questionar os paradigmas que podem tê-lo levado a crer que não haja outra opção, senão ter uma agenda lotada de reuniões e mais reuniões.
sem nenhum tempo para estabelecer prioridades ou escolher de maneira consciente os horários em que serão encaixados os itens importantes de sua lista de tarefas. Será que a agenda que os outros, em grande medida, criaram para você ou para nós está gravada em pedra? Será que ela não pode mudar? Então, apresentei para vocês as etapas dessa técnica, né? Na realidade, sim, você vai reconhecer, vai olhar a lista e vai reconhecer padrões e vai perceber, à medida que você está lendo uma tarefa, você pode parar, mas com o tempo isso vai ficando bem automático, vai ficando sem esforço. Você pode parar, ao ler aquilo, você pode sentir algo vem à sua mente, mas leve em consideração isso que vem em sua mente, se é uma situação em que haja uma atitude aversiva ou uma atitude de abraço daquilo, de acolhimento. Mas também perceba no seu corpo, se alguma sensação no seu corpo, uma sensação desagradável, aparece no seu corpo. Geralmente, essa sensação desagradável, ela está linkada com alguma emoção negativa. Qual seria a melhor forma de empregar seu tempo? Então, visto isso, aí você começa a refletir sobre o que o exercício trouxe de informações para você. Então, é como se a gente olhasse nossa agenda não de uma forma mais cognitiva ou automática, como a gente costuma. Às vezes a gente lê e sente algum desconforto e não toma consciência que aquele desconforto foi gerado por alguma atividade ou alguma lembrança de alguma pessoa, de alguma atividade que ela está inserida naquilo, com relação a você. Então, uma vez que você percebe isso, você pode entender que talvez aquela atividade precisa ser mudada, precisa ser vista de uma outra forma. Por que separado? Você vai a tantas reuniões, encontros ou sobrecarga de afazeres. Será que as pessoas certas estão se juntando nas reuniões certas? Onde está em seu dia o espaço dedicado a você mesmo? Bom, esse livro é da Janice Marturano, foi um texto, dei uma revisada, dei uma adaptada, que é esse livro aqui, ó. Ele está a um preço barato, um preço bacana. Mindfulness na liderança, como criar espaço interior para liderar com excelência, da Janice Marturano. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a nossa aula de hoje. E nos vemos na próxima aula. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Também na plataforma do Meditação para Iniciantes, pode deixar lá seus insights, o que foi significativo para você, algum tema que você queira explorar, que a gente possa explorar aqui no grupo de práticas. Grande abraço.